Ele nunca imaginou que um fim de semana no interior mudaria tudo. Mas naquela noite, no silêncio do campo, Mateus viu em Tiago algo que jamais ousou encarar em si mesmo. Estaria você pronto para aceitar quem realmente é? Mateus não sabia ao certo por que aceitou o convite. Talvez fosse o cansaço acumulado, o silêncio barulhento da própria mente, ou o desejo de sumir por uns dias, sem dar explicações. O e-mail de Daniel chegou sem aviso, direto e casual. Se quiser respirar um pouco, meu lugar aqui no interior está sempre aberto. Não hesitou. Comprou a passagem naquela mesma tarde. 2 dias depois, já atravessava os campos secos em direção a um vilarejo onde o tempo parecia caminhar mais devagar. Daniel o esperava na estrada de terra com aquele jeito descontraído de sempre. Falou sobre a calmaria do lugar, da conexão ruim de internet, das noites geladas e silenciosas. Não mencionou Tiago. Nem precisava. O nome surgiu apenas no final da tarde, quando Mateus já começava a se acostumar com a quietude do campo. Daniel comentou que o amigo de infância chegaria para passar uns dias, como sempre fazia. Disse isso de modo casual, como se fosse qualquer um. Mas o olhar que lançou ao dizer o nome, rápido demais para parecer inocente, deixou Mateus atento. Tiago chegou no início da noite. O carro antigo mal iluminava a entrada da casa. Desceu com a naturalidade de quem já fazia parte da paisagem, como se aquele lugar também fosse dele. Mateus o observou por alguns segundos antes de dizer qualquer coisa. Havia algo na maneira como Tiago andava, como olhava, um tipo de presença que não pedia permissão para existir. Os três jantaram juntos. Daniel falava muito, como de costume, mas logo foi ofuscado pelas histórias de Tiago, que sabia dosar ironia e verdade com precisão desconcertante. Mateus tentava não reagir demais, mas aos poucos se via rindo, opinando, se perdendo na conversa. Tiago era um tipo de man, não dos que puxam com força, mas daqueles que você nem percebe quando já está perto demais. Mais tarde, ao se deitar no quarto de hóspedes, Mateus não conseguia dormir. O campo, com todo o seu silêncio, parecia mais barulhento que o centro de Lisboa. Pensava em como o fim de semana seria breve, em como Tiago era inesperadamente interessante, e em como algo dentro dele, algo pequeno, mas insistente, havia começado a se mover. Na manhã seguinte, Daniel saiu cedo para resolver algo na cidade vizinha. Mateus ficou sozinho com Tiago. Não sabia como agir, mas Tiago parecia não se importar com silêncios. Passaram boa parte do tempo do lado de fora, caminhando sem pressa, enquanto o sol avançava sobre os campos. Em algum momento, Tiago comentou que aquele lugar era sua rota de fuga, usou exatamente essas palavras. Disse que ali conseguia respirar sem precisar fingir. Mateus não respondeu. Só então percebeu que ele próprio não sabia mais como era respirar fundo sem disfarçar o incômodo que carregava diariamente. Durante a tarde, Tiago apareceu com um caderno antigo. Não explicou por que o tinha, apenas o deixou sobre a mesa com uma naturalidade desconcertante. Mateus não abriu, mas seus olhos ficaram presos na capa gasta, como se já soubesse que aquele objeto carregava algo importante. No fim daquele primeiro dia, o peso do silêncio entre eles já não era desconforto, mas expectativa. E Mateus começou a entender que aquele fim de semana no campo não seria uma pausa, seria um ponto de ruptura. Naquela tarde, o sol caía devagar, arrastando consigo o silêncio pesado que tomava conta da casa. Daniel ainda não tinha voltado, e os sons do campo pareciam mais abafados do que nos dias anteriores. Tiago estava inquieto, não em gestos, mas no olhar perdido, no modo como evitava permanecer muito tempo no mesmo lugar. Depois do almoço, chamou Mateus para fora. Não disse para onde iriam, apenas caminhou em direção ao bosque, como quem precisa se afastar de algo que não sabe nomear. Pararam num ponto onde o mato crescia sem pressa, cercando um banco improvisado de pedra. Tiago sentou primeiro. Disse poucas palavras, mas o tom bastou. Era como se algo pressionasse por dentro,
algo que já não podia mais carregar sozinho. De dentro da mochila, tirou o caderno, o mesmo que Mateus já tinha folheado dias antes. Mas agora, com as mãos estendidas e o olhar fixo, Tiago oferecia de outro modo. Não como curiosidade, mas como confissão. Disse apenas que ali estava tudo. Não explicou mais. Virou o rosto, como quem entrega um segredo esperando não ser destruído por ele. Mateus não abriu o caderno de imediato. Guardou-o no quarto, como se precisasse de tempo para decidir se queria mesmo saber o que havia ali. Mas bastou o cair da noite e o retorno da solidão para que a curiosidade se tornasse inevitável. Sentado na cama, com as janelas abertas para o escuro do campo, finalmente abriu a primeira página. As palavras pareciam escritas sob pressão. A caligrafia, apressada e irregular, transbordava tensão. A cada frase, Tiago revelava camadas que ninguém via. Havia páginas inteiras dedicadas à sensação constante de não pertencer a lugar algum. A dor de esconder gestos, desejos, pensamentos. Aos anos em que fingiu gostar de quem não gostava, apenas para manter a aprovação dos outros. Mateus leu sobre paixões não correspondidas, olhares que precisaram ser desviados, amizades que se desfizeram quando a verdade ameaçou aparecer. Leu também sobre culpa, uma culpa que não era racional, mas enraizada. Tiago acreditava, ou ao menos já acreditou, que era errado sentir o que sentia. Tentou se corrigir. Tentou rezar. Tentou se calar. Nada funcionou. Em certo ponto, o texto se tornava mais íntimo, quase doloroso. Tiago escrevia sobre o dia em que contou a verdade a um amigo próximo, e como, em poucas horas, foi transformado em estranho. Falava do vazio deixado por pessoas que diziam se importar, mas sumiram no primeiro desconforto. E do medo constante de que qualquer nova conexão terminasse do mesmo jeito, com afastamento e silêncio. Uma frase, isolada numa página solta, ficou gravada na memória de Mateus. Ser quem eu sou nunca foi o problema. O problema é o que esperam de mim. Era difícil continuar a leitura sem sentir o peso daquelas verdades. Mateus fechou o caderno mais de uma vez, mas sempre voltava a ele. Sentia como se cada palavra o atravessasse, não por identificação completa, mas por empatia brutal. O silêncio ao redor parecia amplificar cada frase. Na última parte do caderno, o tom mudava. As feridas permaneciam, mas surgiam intercaladas com momentos de respiro. Havia trechos em que Tiago falava sobre a esperança, mesmo que tímida. Sobre o desejo de não precisar mais se esconder. Sobre o sonho de um encontro onde não fosse necessário se explicar. E, de forma inesperada, Mateus aparecia nas últimas páginas. Sem nome, mas com descrição clara, alguém que o fazia duvidar da necessidade de fugir. Alguém que não perguntava o que não devia. Alguém que ficava. Ao terminar a leitura, Mateus permaneceu imóvel. Não sabia como reagir. A confiança que Tiago depositara nele era um gesto raro, quase perigoso. Não era apenas o conteúdo do caderno, era o ato de ter sido entregue, de forma tão direta, tão sem garantias. No dia seguinte, encontrou Tiago no mesmo lugar onde haviam estado na tarde anterior. Não precisou dizer que tinha lido. O olhar que trocaram bastava. E ali, num espaço entre a coragem e o medo, Mateus entendeu que o que havia entre eles era mais do que afinidade, era escolha. E essa escolha, feita no silêncio, seria o que definiria tudo o que viria depois. O retorno de Daniel não foi anunciado com barulho. O motor do carro parou do lado da casa com a mesma naturalidade de sempre, mas naquela tarde, nada estava como antes. Tiago e Mateus estavam sentados perto da cerca, conversando baixo, com as mãos entrelaçadas. Um gesto simples, mas definitivo. Não ouviram os passos de Daniel. Só perceberam a presença dele quando a tensão cortou o ar. Ele estava parado a poucos metros, olhar fixo, expressão indecifrável, mas o silêncio que se seguiu falava mais do que qualquer palavra.
O clima mudou num instante. O calor do fim de tarde deu lugar a um frio seco, vindo não do clima, mas da mudança de atmosfera. Daniel não gritou. Apenas se aproximou com um tom que misturava ironia e desapontamento. Não fez perguntas. Declarou que aquilo ultrapassava os limites. Que ninguém o avisou que a casa seria usada para esse tipo de coisa. Tiago não respondeu. Apenas soltou a mão de Mateus devagar, como se quisesse evitar um rompimento brusco, mas já sabendo que não havia outra saída. Daniel foi direto, pediu que Tiago fosse embora naquela mesma noite. Mateus tentou intervir, mas as palavras morreram antes de se formar. Sentiu que qualquer frase pareceria defesa, justificativa ou afronta, e nada disso mudaria o que estava feito. Tiago, por sua vez, não discutiu. Pegou suas coisas em silêncio. Evitou olhar para trás. No final do dia, já com o céu escuro, sumiu sem despedidas. A ausência dele ocupou todos os espaços. A casa ficou estranha, como se tivesse perdido alguma estrutura invisível que mantinha o equilíbrio. Daniel agia como se nada tivesse acontecido, falava sobre coisas banais, fazia piadas forçadas. Mas havia rigidez nos gestos, como se esperasse de Mateus uma confirmação de lealdade. Mateus, no entanto, não conseguia mais fingir. Passava os dias dividido entre a raiva e a culpa. Parte dele queria ter reagido, ter dito algo, impedido o que aconteceu. Outra parte, mais profunda e silenciosa, sentia medo, medo de confrontar não apenas Daniel, mas a si mesmo. Durante 2 dias, tentou seguir com a rotina. Ajudou com tarefas na casa, percorreu os mesmos caminhos onde antes caminhava com Tiago, mas tudo parecia deslocado. O espaço que Tiago deixará não era físico, era emocional, denso, impossível de ignorar. Na terceira noite, Mateus encontrou o caderno novamente. Estava entre suas coisas, deixado discretamente. Ao folhear as páginas, notou que a última anotação era diferente. Não tinha data. Dizia apenas: algumas portas, quando fecham, não fazem barulho. Mas ainda assim doem. Aquela frase foi o ponto de ruptura. Mateus entendeu, com clareza dolorosa, que se escolhesse o silêncio, estaria validando tudo que condenava. E que o medo de ser visto, de ser julgado, não era mais forte do que o vazio de perder alguém que ousou ser verdadeiro. Na manhã seguinte, fez a mochila. Não disse nada a Daniel. Apenas deixou um bilhete curto, sem explicações. Pegou o ônibus rumo à cidade vizinha, único lugar por onde Tiago poderia ter passado. Não tinha um plano, nem certeza de onde procurar. Mas carregava uma convicção nova, a de que não era mais possível voltar ao que era antes. A busca não era apenas por Tiago. Era por si mesmo. Os dias seguintes foram marcados por caminhos desconhecidos, por rostos que nada diziam e silêncios que pesavam mais do que as malas. Mateus percorreu vilas pequenas, paradas de ônibus, cafés esquecidos nas beiras da estrada. Cada passo era movido por uma urgência que não sabia explicar, apenas sentia que não podia parar. Perguntou pouco, observou mais. Não queria expor Tiago, mas também não suportava a ideia de não o encontrar. Levava o caderno na mochila, como se aquele objeto o mantivesse conectado a algo que ainda fazia sentido. Foi no quarto dia, ao fim da tarde, que alguém mencionou um rapaz que costumava ir até o alto de uma colina, perto de um lago. Mateus seguiu a indicação sem pensar. O caminho era íngreme, tomado por vegetação baixa, e exigia esforço. Quando chegou ao topo, viu a água adormecida lá embaixo e, mais adiante, uma figura sentada, imóvel. Tiago não se virou de imediato. Talvez já soubesse quem se aproximava. Mateus não falou ao chegar, apenas sentou ao lado, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio entre os dois não era o mesmo de antes. Era carregado, mas necessário. Tiago foi o primeiro a quebrar o intervalo. Disse que sabia que Mateus viria, mas que não esperava.
Explicou que partiu não por fraqueza, mas por instinto, o mesmo instinto que anos de rejeição ensinaram a obedecer. Acrescentou que, depois da cena com Daniel, sentiu que o passado havia voltado para lembrá-lo de que ainda não era bem-vindo. Mateus escutou tudo sem interromper. Quando falou, não pediu desculpas. Disse apenas que estava cansado de fugir, dele mesmo, dos outros, da possibilidade de ser feliz sem pedir permissão. Acrescentou que não sabia o que viria a seguir, mas que preferia enfrentar a dúvida com Tiago do que continuar vivendo pela metade. Tiago não respondeu de imediato. Olhava o lago, como se precisasse ver o reflexo de tudo o que ouvirá. Depois de um tempo, disse que também estava cansado. Que fingir custava caro, e que viver se escondendo o deixava exausto. E que, de todos os silêncios que conhecia, o de Mateus era o único que não machucava. Ali, na beira da água, decidiram voltar juntos. Não com promessas idealizadas, mas com uma decisão simples: tentar. Sabiam que o mundo lá fora continuaria sendo o mesmo, cheio de julgamentos, distâncias e olhares enviesados. Mas algo havia mudado, eles não estavam mais sozinhos. De volta à cidade, os dias foram lentos, mas cheios de pequenos acordos. Aprenderam a compartilhar espaços, medos, planos. Havia dias bons e outros difíceis. Algumas amizades desapareceram sem explicação. Em outras, encontraram apoio inesperado. Nenhum gesto público parecia mais impossível, mas cada escolha ainda exigia coragem. Tiago voltou a compor, agora sem esconder seus versos. Mateus começou a escrever também, não histórias completas, mas fragmentos, observações, pensamentos que antes mantinha enterrados. O caderno antigo ganhou novas páginas, escritas a quatro mãos. O tempo não apagou os traumas, mas ensinou novos caminhos. A dor continuava existindo, mas já não mandava em tudo. A vergonha perdeu força. A raiva virou impulso. E a esperança, antes silenciosa, começou a falar mais alto. A última página escrita dizia: não é sobre vencer o medo. É sobre não deixar que ele nos defina.